Doutor Moura, eu vou fazer uma afirmação aqui, claro, o senhor não precisa encampar, não. Eu me considero iludido pelo ministro Edson Fachin. Durante 3 anos, mais de 3, ele tomou decisões que me fizeram acreditar que ele era favorável ao que fazia a Lava Jato. De repente, baseado numa jurisprudência recentíssima de uma turma do Supremo, né, que votava a favor de pedidos de transferência, né, do foro, que julgava todos os casos da Lava Jato, ele se baseou, posso dizer que se baseou no CEP, né, para transferir de Curitiba para Brasília os processos e, com isso, tornar inutilizar o trabalho muito bem feito da Lava Jato. O senhor não se surpreendeu, pelo menos, com a decisão do ministro Fachin? Olha, eu acho que a decisão do ministro Fachin foi errada. Mas, se nós formos olhar o histórico, um dos principais ministros contrário à Lava Jato, muito mais do que o ministro Fachin, foi o ministro Gilmar Mendes. Sim. Que liderou, por exemplo, decisões lá que transferiram da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, casos de corrupção. Veja o caso do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi condenado lá em primeira instância e a base da acusação, vamos dizer, a materialidade até do crime ali de corrupção, era uma conta na Suíça, no qual foi descoberto lá $1.500.000, que, rastreando o dinheiro, vinha de uma aquisição de direitos de exploração de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. Então, tem todo um rastreamento que chega lá. E, de repente, o caso foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, foi condenado também ali no STJ, e, de repente, transferem o caso para a Justiça Eleitoral, dizendo que a competência é da Justiça Eleitoral. O que $1,5 milhão tem a ver com as eleições aqui no Brasil? Depois daquela decisão que reverteu a execução da condenação em segunda instância. Aquilo foi um avanço enorme que o próprio Supremo propiciou em 2016. E ele mudou de ideia, né? A votação, o resultado foi invertido por ele. O Gilmar Mendes foi um dos ministros, junto com o Dias Toffoli, que mudou de posição. Exatamente. 3 anos depois. E aí todos aqueles criminosos foram soltos. Eu estava no governo na época, eu trabalhei para que aquilo não acontecesse. Visitei ministros do Supremo, me manifestei publicamente, lamentei a decisão quando ela saiu. E quando foi tomada a decisão, eu fui ao Congresso defender a aprovação de uma emenda constitucional, que é a PEC 199, e fui defender um projeto de lei no Senado para a gente reverter esse quadro. E aqui foi aqueles momentos, Leda, que o governo abandonou essa pauta. Naquele momento, eu estava sozinho em relação a isso. O presidente até censurou o filho dele, esse foi um episódio conhecido, por se manifestar favoravelmente ali à execução em segunda instância. Então, assim, não concordo com a decisão do ministro Fachin, mas eu acho que ele não é o principal responsável pelas decisões contrárias ao combate à corrupção. Eu só registro que também Supremo Tribunal Federal. Que não é o principal, concordo mesmo com o senhor. O artífice disso tudo aí foi o Gilmar Mendes, também, na minha opinião. É que ele me surpreendeu, né? Por isso que eu perguntei se o senhor se surpreendeu também, porque eu achava que ele não faria o que fez. Foi isso. Mas o senhor deu a explicação. Doutor